Alô, Charla 10, a parada é a seguinte, peça sua forneria original, franquias espalhadas por todo o Brasil. Nos anos 90 ali, meu, esses encontros, essas mudanças, ali tava acontecendo muita coisa, né? Que depois foi explodir mais na frente. Principalmente no futebol do Nordeste, né? Como o Preto falou, chegou ali, viu um Vitória numa situação ainda de precariedade, de estrutura, mas você olha que as coisas caminharam, né? Sim. A gente vai falar que, pô, você chegou nesse momento, já era o Paulo Carneiro o presidente? Era o Paulo Carneiro, né? Fazendo que assim, pro mal e pro bem, revolucionou ali o futebol do Bahia, importantíssimo né? Do pro Vitória, clube. né? Ele foi importantíssimo pro clube. Ele conseguiu construir um CT que ninguém imaginava, né? Conseguiu internacionalizar a marca quando ele trouxe o Bebeto, que a gente foi jogar na Espanha em 97, imagine. Um torneio na Espanha, ninguém sonhava com isso. Então o Paulo Carneiro, nesse processo, ele foi importantíssimo. Esse parceiro que veio no ano seguinte do banco também, Excel, que era o Corinthians e Vitória. Ele conseguiu levar. Trouxe uma série de jogadores. Túlio Maravilha. Exatamente. Agora, eu quero saber primeiro da parte de gestão. O que era o diferencial do Paulo Carneiro nessa época que levou o Vitória a um patamar diferenciado, como você já mesmo disse? Tanto de internacionalização da marca, como também resultado esportivo. Cara, eu acho que a grande sacada dele foi investir na base. A base dele sempre deu frutos, assim, absurdos. E um dos caras escolhido na época por ele é esse João Paulo, que tá no Palmeiras. João Paulo era do Vitória. João Paulo é meu amigo e irmão. Quando eu cheguei, foi meu primeiro amigo baiano que eu fiz. E o João Paulo era um cara de jovem, que tentou ser jogador, teve problema de joelho. E o Paulo Carneiro já visualizou que ele poderia ser um gestor, até um treinador. Então já coloca ele como coordenador da base naquela época. E eu acho que o grande segredo do Paulo Carneiro foi esse: investimento na base, de saber vender bem e comprar bem. E acho que isso que fez a diferença, que ele conseguia ter dinheiro para bater de frente com os times grandes de Rio e São Paulo. Do outro lado, como é que era a gestão interna? Interpessoal e tudo mais? Aí ele pecava muito, né? Ele sempre foi muito egocêntrico, ele queria discutir com a nutricionista e saber mais do que ela. Os médicos tinham um pavor dele. Porque ele via a lesão do cara sem fazer ultrassom, sem fazer ressonância. Ele achava que sabia mais do que sabia. Ele tinha esse jeito dele, e acho que isso foi que prejudicou muito, né? Até porque ele já teve 2 impeachments no mesmo clube. Então mostra um pouquinho do que é a personalidade dele como ser humano, né? Como profissional, acho que poucos vão ter a capacidade que ele teve, né, de revolucionar o clube, mas como pessoa ele deixava muito a desejar. Queria te perguntar se você teve algum atrito pessoal com ele, porque ficou famosa a entrevista que ele deu, que ele pensou até que não estava no ar, no canal lá na Bahia. Metendo o bocão nos caras. Matusalém, no Andelon e no... Ele citou meu nome. E citou o seu nome. Essa versão dos fatos. Esse caso realmente existiu, era a semifinal de uma Copa do Nordeste, e o Ricardo Gomes era o treinador. E ele foi fazer uma visita lá, a gente morava num casarão, a concentração era num casarão lá. Que hoje, inclusive, é o melhor puteiro da cidade. É mesmo? É lindo de ver lá hoje. Mas na época era a nossa concentração. Pô, virou uma bela concentração. Não, né? era lindo. E o Ricardo resolveu de fazer uma visita à tarde. Num sábado de tarde. Na época não era. Na época não era, era só o nosso casarão. Era o casarão. Era o casarão. Era que Big House do Vitória. E aí chegou, velho, os caras estavam realmente no quarto com 72 latinhas, já tinham sido consumidas, e umas 4 carteiras de cigarro jogadas no quarto. Da vistoria do Ricardo. E o Ricardo, quando viu aquilo, falou: meu Deus do céu, senhor. Véspera de final? Véspera de semifinal. Já quantas pessoas? E estavam Alain Delon, Matusalém, Russo. Tinha o Cláudio, que era um atacante que veio do PSV. E mais um que eu não vou lembrar o nome. Jogador importante. Um jogador importante. 82 Brasil. Já consumidas, né? Já consumida. Sem contar que estavam no gelo. Exatamente. O vagabundo tava se preparando bem pra semifinal. E aquilo foi um negócio que foi um impacto. E o Ricardo fez uma reunião logo em seguida, de noite. Falou: por mim, esses 5 estão fora. Eram 5 titulares, só que eram né? importantíssimos. O Russo tava voando, Alain Delon era da base, era bom. Esse Matusalém jogava demais. Sim, fez carreira lá fora. Fez no Napoli, foi ídolo do Napoli. E aí nós reunimos falando: não, pelo amor de Deus, nós não podemos abrir mão desses caras. Aí o Paulo Carneiro chega e realmente vai pra cima dos caras, agride. Só que ele usou o meu nome, porque eu tinha uns 15 dias antes eu tinha dado uma entrevista e falado que ele era mau caráter,
que ele tinha me roubado, porque quando eu fui pra Portugal ele me vendeu, ele ficou com um dinheiro grande meu e não me pagou até o Guimarães, né? É. E tinha cantado minha ex-mulher, e foi verdade. Ela foi receber esse dinheiro e ele meio que jogou umas indiretas pra ela. E eu falei isso num podcast e ele entrou com uma ação contra mim. 2 horas antes da ação começar, ele retirou a ação. Porque ele sabia que não era verdade, entendeu? Que ele tinha me agredido e essa história minha era verdade. Então foi um cara assim que eu tenho pena dele, porque ele tomou um caminho assim. Ele poderia ter sido um dos caras mais reconhecidos. É inteligente, verdade. Porque é inteligente, um baita gestor. Tanto que o Atlético Paranaense levou uma época, e aí ele deu um tiro no pé quando aceita o convite do Bahia, né? A gente falava fora do ar, ele foi executivo do Bahia. Loucura, velho. Uma loucura. Tu imaginar assim... O Eurico sendo diretor do Flamengo. É isso aí. É exatamente isso. Virou remunerado, diretor do executivo. Porque não é como se fosse, por exemplo, o Alexandre Matos trabalhou Cruzeiro e Galo. Não é como se fosse ele surgiu no América e tal. O cara é presidente. Não era um dirigente institucional ali. Né? E ele ficou muito conhecido na época, porque ele dava entrevista falando do Bahia como se fosse um inimigo mortal. Né? Depois ele aceita trabalhar. Ele teve um problema com muita gente. A gente recebeu aqui o Felipe Paredão, um goleiro. Foi um caso de racismo. Isso. Com ele, não, ele como pessoa, ele realmente foi uma decepção grande pra mim, né? Porque eu tenho gratidão porque ele que me levou pro Vitória. Ao mesmo tempo, eu fico muito triste por ele ter, em algum momento, usado meu nome de maneira equivocada. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.